primeiramente, gostaria de dar boas-vindas a todos e principalmente aos palestrantes que, com certeza, com as suas agendas lotadas, conseguiram achar um tempo para compartilhar conhecimentos bem interessantes com todos nós, né? Eu vou falar apenas algumas palavras aqui e já deixar os verdadeiros as verdadeiras partes importantes desse nosso encontro começarem a falar em breve. Então, o nosso seminário de inovação e empreendedorismo, ele tem como objetivo visitar aspectos técnicos e científicos ligados à inovação organizacional, né? E ele tem como objetivo também provocar reflexões sobre soluções inovadoras, sobre empreendedorismo em si, Open Innovation, e vários tipos de abordagens que são bem interessantes no que diz respeito a esse assunto tão em voga e tão importante aí para todos nós no nosso mestrado e também outras pessoas que estejam participando e tiveram o interesse de participar. Então, eu acredito que a gente vai ter aí grandes conhecimentos e grandes insights, e o início da nossa conversa aqui vai ser com o professor doutor Marcelo Zufo. Muito obrigado mais uma vez, Marcelo. Professor titular da Escola Politécnica de São Paulo, PhD em Engenharia Elétrica, com foco em Engenharia Elétrica e Eletrônica, pela Politécnica da USP, coordenador geral da Inova USP e com experiência em informática, computação gráfica, realidade virtual e redes neurais. Então, realmente, uma pessoa de altíssimo gabarito aí para estar podendo falar com a gente assuntos que vão ser muito interessantes. Então, por favor, Marcelo, seja bem-vindo, o palco é seu e vamos aí, com certeza, ter bastantes insights e conhecimentos interessantes da sua parte. Vamos lá, bem-vindo. Boa tarde, Darlan, boa tarde, colegas da FIA. Na verdade, eu vou ter uma conversa com vocês. Eu fui convidado um pouco menos de uma semana. Vocês me desculpem por não fazer algo mais estruturado, mas eu acho que o assunto é a gente conversar, né, sobre inovação, né? Inovação na prática, né? E eu tenho dedicado minha carreira à área do que nós chamamos TICs, Tecnologias da Informação e Comunicação, e é uma área assim de forte e intensa atividade inovadora, né? A tal ponto que nós falamos até de tecnologias portadoras de futuro ou tecnologias exponenciais, né? E eu vou tentar, na medida do possível, conversar com vocês sobre alguns desses aspectos, né? E também tentar explicar, do ponto de vista, talvez, antropológico ou etnográfico, essa necessidade da humanidade pela inovação, né? Recentemente, durante a pandemia, eu fui compelido a traduzir esse aprendizado que eu tenho em instrumentos e ferramentas para o combate à Covid-19. Eu, particularmente, trabalhei no projeto do ventilador pulmonar da USP. E em menos de 100 dias da concepção, a gente trabalhou com a certificação Anvisa e a manufatura em escala desses ventiladores, né? Antes de mais nada, a inovação, que nada mais é do que a gente botar ideias novas em prática, por mais que seja simples essa definição, no contexto do Homo sapiens, os humanos, ela é um pouquinho mais complicada do que a gente imagina. E a gente tem que entender por que é complicado. Normalmente, a inovação efetiva, ela traz
o que nós chamamos de impactos transformadores. Ela transforma a sociedade. E isso implica, em muitas vezes, tirar humanos de uma situação de conforto. E, portanto, há resistências à inovação. A gente estuda, por exemplo, porque algumas sociedades não inovam. Talvez isso ocorra porque elas não querem inovar, porque elas estão numa situação de conforto, né? Existem ainda no planeta Terra algumas sociedades humanas nesse contexto, né? A gente estudou muito aqui na USP a antropologia do homem pré-histórico que habitava a América do Sul, e a gente observa que, por períodos que chegam até a 1000 anos, as sociedades permaneceram as mesmas, né? Então, existem perguntas interessantes que a gente tem que fazer. E o que é inovação? Botar ideias novas em práticas. Por que inovação? E, às vezes, essa resposta não é óbvia. Quais são as resistências à inovação? Essa resposta normalmente é óbvia. É tirar pessoas, sociedades, humanos da situação de conforto. E, finalmente, quais são os processos para isso? Muitas pessoas acham que a inovação ela é empírica. E, portanto, ela carece de processos. As pessoas que acham isso estão redondamente enganadas. A inovação, ela depende muito de processos estruturados, muito esforço de tentativa e erro, resiliência, determinação e foco, que são, às vezes, características ou habilidades intrínsecas ao perfil de uma certa pessoa. Algumas pessoas desenvolvem essas habilidades, sei lá. Uma habilidade que eu tenho, eu não sei dançar, mas eu sei que se eu fizesse um curso de dança, eu seria um dançarino. Talvez não dos bons, mas seria. Depende da prática, do exercício, da sistematização, do interesse, da vontade e do foco, né? Então, é muito importante que vocês entendam que a inovação ela depende de um processo sistemático e organizado. E aí existe muita literatura nisso, né? Existem autores, eu vou falar particularmente de um autor que eu gosto muito, que é o Peter Drucker. É um autor moderno, que passa a ter uma influência muito grande no ecossistema norte-americano. Talvez o pai de todo esse movimento exuberante que a gente vê das empresas nos Estados Unidos, principalmente no Silicon Valley. E é sobre isso que eu vou discorrer hoje, mas vai ser uma conversa, vamos dizer, aberta, né? Aberta. Bem, eu vou compartilhar uns slides aqui, né? Na primeira fase, eu vou mostrar alguns materiais de uma aula que eu dei ontem à noite, né? Num outro MBA. Bem, essa é a figura
do que nós somos num passado instantâneo, né? Ou seja, vocês sabem que nós somos sapiens, né? E o sapiens é um bicho que habita esse planeta e que tem essa característica. Ele é um bicho inteligente, ele é um bicho inovador, né? Então, há 200 mil anos atrás, nós estávamos fazendo isso, né? O que é interessante é que outros primatas superiores, eles têm a habilidade de criar artefatos, tá? Mas eles pararam ainda no Neolítico, né? Eles usam pedras, a gente tem observado, tem professores que estudam isso aqui na USP, e descobriram algumas espécies de primatas que quebram coquinhos. Eles são capazes de desenvolver ferramentas muito toscas, né? Mas os homens pré-históricos, ou pré-sapiens, ou os homídeos, eles conseguiam fazer os mais legais, né? Eles começaram a fazer objetos cortantes, como facas, pontas de flecha, lanças, e até ferramentas para descascar osso, né? Osso. Isso foi muito importante, porque a partir do momento que a gente começa a usar essas ferramentas, a gente deixa de gastar energia desnecessária na alimentação, né? A gente perde, por exemplo, os caninos. Diferentemente dos primatas, né? Se você pega o chimpanzé, ele tem dentes muito afiados, né? E essa energia que era gasta com a absorção de alimentos, principalmente energia que vai para o cérebro, ela começou a ser um processo determinante evolutivo, né? Desenvolvendo o nosso córtex, né? Então, de todos os animais da natureza, nós somos o animal com a maior relação de massa corpórea por cérebro, né? Nós temos mais cérebro por corpo. Porque a gente começou a desenvolver ferramentas e essas ferramentas começaram a entregar mais energia para o cérebro. Isso formou um processo realimentado, né? Logo depois a gente inventou o fogo, né? Aí ficou mais fácil ainda, né? Quando você cozinha uma comida, você absorve energia mais rápida ainda. Mais rápido. Bem, e aí nós surgimos como espécie, né? Como nós nos conhecemos hoje. O Homo sapiens, né? Nós. Estou vendo aqui 3 sapiens. Darlan, Vinícius e eu mesmo aqui. Aí já começa a ter problema, né? Por que a gente tem medo de tecnologia, por exemplo? Ou por que as pessoas têm medo de inovação, né? Porque teve um dia que esse sapiens inventou a faca. Inventei a faca, né? Aí eu fui mostrar para o Darlan. Aí o Darlan falou, para que serve essa faca? Serve, por exemplo, para cortar carne ou matar outros, né? Aí eu fui lá, olha como que funciona. Pá, pá, pá. Dei 3 facadas no Darlan, o Darlan morreu. Pô, morreu. Para quem que eu vou contar? Vou contar para o Vinícius. Ô, Vinícius, eu inventei a faca. Pá, pá, pá. Matei o Vinícius. Eu saí matando todo mundo na tribo. Então, no final do dia, alguns sobreviventes falaram, olha, o Zuko está louco lá, inventou uma tecnologia nova, saiu matando todo mundo, a nossa tribo vai acabar, né? Então, nós temos que combater essa tecnologia. E foi aí que a gente começou a ser programado mentalmente para ter medo dessas coisas também, né? O medo da tecnologia vem de uma programação genética aí nos últimos 200 mil anos, em que a gente faz coisas boas e a gente faz coisas ruins com a tecnologia. Agora, a gente aprendeu a fazer fogo, faca, 200 mil anos atrás. Quando a gente começou a aprender a desenhar, por exemplo,
Eu vou fazer um desenho aqui. Super sofisticado, né? Nenhum animal na natureza, com exceção do Homo sapiens e outros homídeos, como o homem de Cro-Magnon e o Neandertal, conseguiam fazer. Bem, o ser humano surge entre 200 a 300 mil anos atrás. Quando a gente começa a desenhar, pessoal, há 50 mil anos atrás. Passou 150 mil anos e a gente só na pedra, só no fogo. Há 50 mil anos atrás começa a aparecer no mundo todo inscrições rupestres. Foi uma outra inovação. A gente aprendeu a representar a natureza, né? Isso daqui é uma representação de um ser humano primitivo, né? E aí a gente começou a aprender a desenhar tudo. Estrelas do céu. Se você olha hoje uma caverna com inscrição rupestre, para mim aquilo lá é um Netflix de 50 mil anos atrás, né? Inclusive é temático, viu? Tem inscrição rupestre sobre caça, tem entretenimento adulto, tem astrologia, tem coleta, tem canais, sabe, de inscrição rupestre, né? É multitemático, né? E aí passam mais 45 mil anos, a gente aprende a escrever e viver em cidades. Então, assim, o jeito que nós vivemos hoje, em agrupamentos coletivos, chamados cidades, e a gente escreve, né? ABC, né? A escrita humana surgiu há 5 mil anos atrás. E não faz 80 anos que a gente sabe programar computador, né? E nós chegamos hoje, em 2022, nessa revolução tecnológica, né? Se a gente pensar em termos cosmológicos, em relação à existência do planeta Terra, a nossa existência nesse planeta é uma fração de segundo. Mas ela tem um comportamento exponencial. Ou seja, é um processo que começou muito lento e durou milhares de anos. E agora está com um comportamento explosivo, né? Não é objeto da nossa conversa de hoje, mas se a gente pegar a evolução humana, ela segue essa curva aqui, tá? Durante 200 mil anos, ela cresceu bem devagar até mais ou menos 1940. Em 1940, duas inovações nós tivemos na humanidade. A invenção da penicilina e a invenção do computador. Eu acho que está induzindo esse crescimento exponencial da humanidade é a invenção do computador. E nós chegamos em 2028 com essas três perspectivas, né? A linha vermelha, que a gente satura, a linha verde, que a gente estabiliza, mas vai ser um mundo horroroso, né? 10 bilhões de humanos. Já tem consenso que a gente teria que reduzir a humanidade à metade dela, tá? Ou seja, a gente teria que parar de ter filho para salvar o planeta, tá? E existe a linha laranja aqui, em que a humanidade cai para 3, 4 milhões de habitantes. A gente regenera o planeta, né? Bota ele em equilíbrio, né? É claro que não dá para sair falando isso em jornal, né? Mas a fonte dessa pesquisa aqui é a ONU, tá? Das Nações Unidas. Agora, é muito legal que, na sociedade do conhecimento, se a gente ver a evolução dos computadores, para os próximos 100 anos, ela é exponencial, né? Então, vai acontecer o seguinte: os computadores vão evoluir exponencialmente, mas a humanidade vai estabilizar, né? E vai começar a ter um gap cada vez maior entre a inteligência humana e a inteligência do computador. É o momento que nós estamos hoje. E, na verdade, eu sou o diretor desse centro que pesquisa essas coisas, né? O CIT, o Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas, né? A gente vai um pouco mais longe porque a gente acredita que há uma simbiose entre humano e máquina, né? A gente acredita que essa evolução tecnológica ele é um fator decisivo na evolução humana.
E, pela primeira vez, a gente consegue capturar isso antes de ter o processo evolutivo. Ou seja, talvez a gente consiga prever a nossa evolução, tá? Em função da coexistência de humanos-máquinas. Isso se dá pela interação, né? Vejam vocês aqui que hoje nós estamos tendo um curso virtual interativo, né? Na verdade, eu estou conversando com o Darlan, eu estou conversando com o computador, né? Nem sei se o Darlan existe, o Vinícius, nunca encontrei pessoalmente o Darlan. Prazer, Darlan. Mas será que ele existe mesmo? O computador está me falando que ele existe. Mas eu estou num processo interativo. Eu não estou interagindo com o Darlan, estou interagindo com o computador. Ou talvez o computador seja um meio, uma plataforma mediadora de comunicação entre nós humanos. E isso é uma baita inovação na sociedade, né? Quando eu era garotinho, eu assistia um desenho animado chamado Jetsons. Eu imaginava, quando eu crescer, vou ser engenheiro eletrônico, eu vou tentar desenvolver essa tecnologia, né? E olha, eu assisti os Jetsons na década de 70. Nós estamos na década de 2020, isso já está acontecendo, né? Tá certo que se eu colocasse no relógio, eu tenho que ter um cebolão, né? A tela é pequenininha, mas dá para fazer, né? A Google ontem lançou a ideia de projetar em óculos, né? Então, assim, é muito importante a gente entender que a inovação depende também da interação que nós temos com a tecnologia. Tá? E, com isso, eu encerro a minha primeira parte da fala, né? Nesses primeiros 20 minutos. Eu vou encerrar aqui o compartilhamento. E aí nós vamos falar da segunda parte. Eu dividi a minha apresentação em 3 partes de 15 minutos. Tá? A segunda parte, infelizmente, é uma aula pequena, mas a gente vai falar de teoria da inovação. Né? A inovação, como a gente conhece na sociedade moderna, ela é resgatada na Renascença, a famosa Renascença. Né? E do latim, tá? Innovatio. Tá? Ideia nova. Inovatio. Tanto que eu tenho um lema, né? Inovar é preciso. Tem um general romano que, na verdade, ele era um almirante, né? Ele estava com aqueles navios a remo, escravos, remo e tal. Ele era um almirante de um navio mercante. E ele recebeu a mensagem que Roma foi invadida. Iam destruir Roma. Ele estava no navio mercante, ele volta, fala, vamos voltar para Roma. E ele exorta para os marinheiros dele. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Essa frase, depois, ela foi recuperada pelo Fernando Pessoa, tentando explicar uma grande inovação portuguesa, que foi as grandes descobertas, inovação marítima e tal. E eu estou resgatando, e muitas pessoas também, essa ideia não é só minha, inovar é preciso. E aí, da Renascença até hoje, nós entramos na Revolução Industrial e nós estamos hoje na sociedade do conhecimento. Né? E aí é muito importante, porque eu vou falar de um outro autor que provavelmente é uma leitura obrigatória, tá? Eu vou passar por cima, porque é uma fala aberta, né? Eu não sei se vocês já escutaram falar desse senhor aqui, Peter Drucker. Né? Peter Drucker era um senhor de nacionalidade judaica, israelita, não, judaica, né? Para Israel não existia. Alemão. E, por um meio qualquer, ele consegue escapar do nazismo. Ele chega em Nova York.
E ele começa a trabalhar num jornal muito importante, chamado New York Times, mas como tipógrafo. Ele entra no jornal pendurando as pecinhas de chumbo para fazer o Jornal do Dia, né? Mas ele teve a sorte de cair no departamento de economia. E ele foi um autodidata, ele começou a aprender sozinho inovação. Ele percebeu que o futuro pós-revolução industrial seria inovação. E Peter Drucker é um autor muito prolífico e muito importante para vocês lerem. Ele é o que a gente chama hoje de uma referência primária, mas assim, não dá para falar de inovação sem conhecer Peter Drucker. E assim, vamos por mim, Carlos. Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, todo o Silicon Valley bebe da mesma fonte. Tá? Ele, Peter Drucker. Então, isso é o que a gente chama de uma informação seminal, um autor de primeira ordem, uma referência primária, muito importante. Tá? Ele frequentava Harvard, MIT. Peter Drucker foi um dos intelectuais mais importantes e influentes na segunda metade do século passado, né? De 1950 a 2000. Né? Ele é falecido. Mas Peter Drucker ele tem uma qualidade, ele tem um poder de síntese muito grande. Né? Por exemplo, não existem países subdesenvolvidos, existem países subadministrados. Né? É a conclusão que a gente está tendo do Brasil hoje. Mas Peter Drucker tem falas muito importantes sobre inovação. Tá? É o que a gente chama de princípios ou postulados. São 5 princípios. Tá? Inovação começa com análise de oportunidades. Hoje de manhã eu estava discutindo aqui, num colegiado da USP, a descarbonização da universidade. Né? Então, quais são os riscos, quais são as oportunidades, ganhos e perdas? Né? Imagina, nós temos 5.500 PhDs aqui na USP. A oportunidade é que a gente sabe fazer. O risco é organizar esses doutores sabe tudo para trabalhar em equipe. Tá? Mas a primeira fase da inovação começa com riscos e oportunidades. Tá? Inovação é conceito e percepção. E transformação. Tá? Então, assim, você tem que ir no conceito. Você tem que estudar o assunto. Você tem que ter DNA nisso. E você tem que perceber que, opa, a minha empresa está virando um Titanic que vai bater no iceberg. Eu vou precisar desviar esse iceberg aqui. Senão meu barco afunda. Tá? Inovação, para ser efetiva, precisa ser simples e focada. Mesmo em processos complexos. Eu estou num processo de inovação na indústria de semicondutores, é uma das indústrias mais complexas do mundo. Aliás, diga-se de passagem, cabe um agradecimento aí ao meu colega, o Kleber Figueira, que me convidou, da Smart Modular, que me convidou para dar essa palestra. E nós atuamos na indústria de semicondutores, que é extremamente complexa. Mas dentro da complexidade dessa cadeia, a gente precisa ter ações simples e focadas. E é difícil, né? E sempre vai ter o nhenhenhé. Não consigo, porque é uma cadeia muito difícil. Pronto, já descarta o cara. Perceptualmente não está preparado para isso. Atitude zero para inovação. Inovações efetivas começam pequeno, então tente algo específico. Vamos ver a especificidade de alguma coisa. Né? E, finalmente, a inovação efetiva visa a liderança. Vocês já viram que o Steve Jobs, o Bill Gates, e mais recentemente o Elon Musk, eles têm uma ansiedade muito grande para serem líderes absolutos no campo de atuação deles? Como é o caso lá do cara da Amazon, que me deu branco agora. Jeff Bezos. Jeff Bezos. Vocês viram a necessidade que eles têm de liderar sob qualquer forma e ter uma liderança absoluta? É porque eles estão seguindo a carteira de Peter Drucker, tá?
Se você fazer uma tabela aqui, fica a lição de casa para os alunos aí. Vamos dar uma lição de casa para eles, tá bom? Pega esses 5 postulados, faça uma tabelinha e bota um aí. Google, Amazon, Apple e Tesla. A Microsoft mais ou menos, mas também. Vocês vão montar uma matriz SWOT e vocês vão ver que eles atendem esses postulados. Tem consultoria que cobra zilhões de dólares para fazer isso, mas a verdade é que a consultoria faz. Ela observa se os postulados estão sendo atendidos. Tá? Tem até um site legal da Peter Drucker Society. Tá? Vale a pena namorar. Eu entro de vez em quando naquele site, fico estudando. Tá? Eu convivo com esses postulados há 2 décadas. Tá? 2 décadas. Bem, agora, o que acontece organizacionalmente há uma mudança de paradigma de sociedades extremamente hierárquicas para sociedades compartilhadas. Então, assim, a má notícia é que se você trabalha numa organização muito engessada, como eu trabalho na USP, é difícil fazer inovação. Por isso que você tem que criar entidades específicas para inovação e por isso que, atualmente, eu sou o diretor de Nova USP, que é a nossa plataforma de inovação. O reitor queria que eu fosse o diretor de um centro. Eu falei, não, reitor, é uma plataforma. E o que é muito importante nessas entidades é captar os gurus. Tá? Ou seja, os agentes de inovação, os catalisadores de inovação. Aquelas pessoas que na organização são inquietas. Aquelas pessoas que têm uma cosquinha de estar incomodado e falar, poxa, se a gente continuar como está, minha empresa vai fechar. E, infelizmente, algumas entidades, como a igreja, as Forças Armadas, o judiciário brasileiro, eles têm uma dificuldade intrínseca de inovar porque são organizações muito hierárquicas, com muitas camadas. Uma tendência da indústria foi diminuir, fazer organizações flat, organizações com máximo 3 camadas. Mas não dá para inovar também. O ideal é partir para organizações absolutamente amorfas. Tá? E, às vezes, foi a decisão da Universidade de São Paulo de criar uma organização voltada à inovação, uma plataforma chamada de Nova USP, e do qual eu sou diretor. Tá? E, por acaso, nós temos que trazer para cá pessoas com perfil de guru. Tá? Não que eu seja um guru, mas a gente que a gente chama de portador de inovação, porque nós agregamos, né? Dentro do máximo do compartilhamento. Tá? E aí nós temos esse cara, né? Steve Jobs, né? De todos, até o momento, o que mais botou a cartilha com 5 postulados ou 5 princípios de inovação de Drucker foi Steve, né? Dentro desse conceito, e ele fala o famoso discurso de Stanford. Né? Você não consegue conectar pontos apenas olhando para frente. Você tem que olhar para trás também. Né? E você tem que definir o teu estágio de transformação. Qual que é o grau que você está subindo? Né? Bem, compreendida essa questão, nós vamos para a última fase da minha fala. Eu conversei rapidamente com os colegas que me convidaram. Vocês devem estar vendo a minha tela. Dentro dos vários processos de inovação, é muito importante a gente ter a escala TRL, tá? Eu não sei se vocês já escutaram falar dessa escala. Vocês já escutaram falar de TRL? Ô, Darlan, isso já foi discutido no curso aqui? Eu acredito que não, professor. Eu acredito que não, que os colegas me corrijam, mas eu acredito que essa parte não foi discutida ainda não. Muito interessante essa sua inserção para todos nós. Aí nós estamos falando de
evolução, o need for innovation. Nós falamos de postulados, eu estou falando um pouco de processo agora. Tá? Quando você estrutura, você tem que planejar onde você está, onde você quer chegar. Né? E o TRL é uma nomenclatura criada na NASA, porque a NASA era uma entidade muito inovadora. Mas quem chegou primeiro foram os russos, né? O satélite. Então, o Kennedy chamou o Kissinger, chamou todo mundo. Porra! Porque eles chegaram primeiro que a gente, né? Nós temos muito mais meios materiais, mas eles têm mais alemães que a gente, eles são mais organizados, senhor presidente. Não me interessa. Chamem as melhores escolas de administração de processos dos Estados Unidos, vamos arrumar isso. E aí surgem vários instrumentos voltados à inovação, em que são ferramentas que a NASA criou para dar ideia, chegar no resultado e lançar um foguete antes que os outros. Tá? E um dos instrumentos que eu gosto muito é a escala TRL, que, na verdade, a tradução é absolutamente equivocada aqui. Não é nível de maturidade tecnológico, é nível de prontidão tecnológica. Readiness. Prontidão. A ideia básica é o seguinte, TRL9, compra no supermercado. Está pronto. Está aqui, ó. Comprei caneta. Isso daqui é TRL9. Celular. Esse meu relógio aqui, ele é solar, tá? É um painel solar aqui. Pronto, comprei da Citizen. Inovador. Tem GPS, ajusta a hora. Se eu sair daqui e for para os Estados Unidos agora, ele corrige automaticamente. Tem uma bateria que dura 30 anos. Isso é TRL9. E TRL1 é a ideia. Eu tenho uma ideia. Eu vou fazer um relógio com GPS e painel solar. Entre o TRL1 e o TRL9, você tem uma escala proposta pela NASA. Mas cada organização tem que ter sua escala. A minha briga na USP agora é definir o TRL da USP. Por quê, Darlan? Porque cada organização tem um foco, cada organização tem sua especificidade. E a primeira coisa que você tem que fazer, se você vai inovar, você tem que criar um guru, aquela pessoa que percebeu que se a empresa não inovar, ela quebra. Ela vai ter que se articular e criar um linguajar comum com seus pares na organização. Então, se nós estamos fazendo um MBA de inovação, vocês têm que sair daqui, conversar com os chefes, conversar com os colegas e criar um processo de inovação. E a primeira coisa que a gente tem que definir é linguajar. Porque pode ser que o nível de inovação 5 para o Darlan seja diferente. Vamos supor que a gente é GESI, vai fazer sabonete. Né? Então, a gente sabe que nível 9 é o sabonete embrulhado, o artista bonitona lá falando, pô, esse sabonete você vai virar eu, né? Mas até chegar lá, você tem que ter a fórmula, você tem que ter o processo. Então, assim, cada empresa, cada organização humana, não precisa ser só empresa, organizações públicas também, elas têm que ter o seu dicionário próprio, voltado à inovação. Tá? E é muito importante, lembre-se disso, o TRL tem vasta literatura, o tempo urge, eu tenho agora só 10 minutos. Né? E aí, para encerrar, eu vou falar de um processo de inovação que eu entrei e saí recentemente. Né? Que é o ventilador pulmonar. Tá? Que é o ventilador pulmonar. Tá? Só um minutinho. Bem, o que é o SPID, né? Nós juntamos
alguns professores e algumas professoras extremamente ousados, os nossos gurus. O grupo começou com 4 ou 5 pessoas. No total, nós envolvemos 400 voluntários e 978 doadores, né? Que doaram 18 milhões com esse projeto. Né? Diga-se de passagem, doadores pessoa física. Tá? A gente criou um processo de inovação voltado à constituição do zero de um ventilador pulmonar, burlando as restrições da quebra das cadeias globais logísticas. Não tinha chip no Brasil, tá? Então, a gente concebeu o ventilador usando tecnologia 4.0. A gente começou a prototipar o ventilador em acrílico, tá? Aí vocês lembram que o Thomas Edison falou que mais legal do que inventar a lâmpada foram as 2.000 tentativas que deram errado, né? A gente acabou de contar, nós fizemos 189 tentativas desse ventilador em 65 dias. E a gente usava impressoras 3D e máquinas de corte a laser, tá? Até fechar o conceito. Em paralelo ao conceito, a gente foi estruturando toda a arquitetura, o diagrama de blocos, tá? E o fato é o seguinte: em menos de 100 dias, nós fizemos a concepção, a descoberta, o teste elétrico, o teste em animais, o teste em humanos, a certificação Anvisa. De TRL1, a gente foi para a TRL9. Em 100 dias. Mas como que eles fizeram isso? Método, método, método. Disciplina, disciplina, disciplina. Resiliência, resiliência, resiliência. E colaboração. A primeira coisa que aconteceu, eu estava aqui na USP no dia do shutdown, né? Lockdown, fecha a USP, estava carregando caixa, chega o professor Raul e fala: Zufa, a gente precisa fazer ventilador. Aí eu falei assim: pô, Raul, eu nunca vi um na vida. Mas vamos em cima. Ele falou: não, vai dar. Você não tem a tecnologia de microprocessadores? Kleber, olha lá. Você não tem microprocessador? Você não tem IoT? Tem, eu acabei de fechar um projeto com uma empresa chamada Smart Modular. Não. Vai ver que no final vai ser software. E aí, a gente começa a evoluir nesse TRL e a gente conseguiu o consentimento Anvisa. E aí, a gente faz todo o processo de produtização e maturidade. E a gente conseguiu disparar o processo exponencial, tá? Ou seja, teve uma exponencialidade. E a exponencialidade é muito legal, é uma espécie de droga, assim. Eu tenho muita saudade dessa época. Porque você entra, os dias não passam, é muito rápido, tá? Tudo. Eu olho para trás, você não consegue ver. Pô, mas como que você conseguiu? E parte da exponencialidade foi por causa da íntimo compromisso de propósito daqueles humanos que acreditaram na causa. Tanto pessoas físicas quanto empresas. E nós tivemos apoio de muitas empresas. A Smart Modular, por exemplo, que está aqui, nos deu memórias. Mas nós tivemos a Bovespa, nós tivemos o Bradesco, nós tivemos o Santander, nós tivemos a Petrobras, nós tivemos o Departamento de Estado do governo norte-americano. Tá? E a gente criou uma frente de inovação, nos provando para nós mesmos que você tem como colaborar na inovação. E na inovação você tem mais colaboração que competição. O problema é ativar o cérebro dos humanos. É como se, de cara, assim, eu e o Darlan, vamos ganhar o próximo campeonato da FIFA? Vamos montar um time de futebol, vamos inovar e pá, vai lá, a gente ganha o campeonato. E no final deu no que deu, né? Nós distribuímos 1.000 ventiladores em 17 estados da federação, 220 municípios, 300 hospitais. Tá? Bem, como que nós fizemos isso? Infelizmente, o tempo é muito curto. Eu consegui falar rapidamente de por que nós, humanos, temos uma necessidade de inovação, porque é progresso, bem-estar e civilização. A civilização humana é um resultado de 200 mil anos em tentativa de erro na inovação.
A inovação ela é baseada em conceitos teóricos muito profundos, e eu dei um autor, Peter Drucker, e eu dei um instrumento para o TRL. E, finalmente, eu dei um exemplo concreto de um projeto extremamente inovador que está indo aqui para os anais da história da Universidade de São Paulo. E se algum parceiro aqui ou algum doador, eu agradeço muito, porque dentro dessa relação de confiança, nós fizemos o melhor possível para salvar a maior quantidade possível de vidas. E é isso daí. Muito obrigado. Sobraram 4 minutos, Darlan. Podemos, eventualmente, discutir alguma coisa aí. Perfeito, professor. Maravilha. Que excelentes ensinamentos aí da sua parte. Muito obrigado. Eu acho que você fez um desenho muito interessante que passeou ali desde o Homo sapiens, aquela foto que você colocou, aquela ilustração, até esse desenvolvimento do ventilador em 100 dias, que mostra aí bastante coisa interessante para a gente aprender, inclusive essa escala que os colegas confirmaram aqui, que nós ainda não tínhamos esse conhecimento. Muito obrigado. Eu vou aproveitar, então, esses minutinhos extras assim, para uma pergunta que talvez seja um pouco genérica, mas acho que muito interessante ao mesmo tempo, que diz respeito a relação, a visão que você tem sobre o Brasil e inovação. Lógico que o Brasil é uma coisa muito, como eu disse, talvez seja um pouco genérico, né? Mas no sentido de você perceber o empreendedorismo brasileiro, qual a sua percepção sobre isso? Porque, particularmente, esse assunto é muito caro para mim, porque a minha dissertação, inclusive, vai ser relacionada à internacionalização de startups e scale-ups brasileiras, e eu tenho bastante interesse, mas acredito que os colegas aqui também têm. E a gente tem como... Assim, nosso DNA não é um DNA internacionalizante. Né? O Brasil não é um país que tem assim, grandes soluções, né, de internacionalização assim, comprovadas, enquanto os países como a Holanda, como os Estados Unidos também têm. Então, eu gostaria de saber um pouquinho, por favor, a sua visão sobre isso, como é que você vê o Brasil hoje como um país que tem potencial para inovação, é inovador e a gente não sabe, ou não tem esse DNA. Qual a sua visão, por favor, sobre esse assunto? A questão básica do problema do brasileiro é um problema psicológico que beira a psiquiatria. É o que a gente chama do paradoxo brasileiro. Né? O Brasil tem um dos povos assim, mais empreendedores do mundo, mas nós somos medíocres em indicadores de inovação. A gente tem um pouco de síndrome de impostor. Para você ter uma ideia, na história recente do Brasil, nós temos Santos Dumont. Foi ele que inventou o ventilador, o avião. Não foi os irmãos Wright. Era uma fraude. Quem inventou o avião foi o Brasil e mostrou para o mundo e fez inovação aberta, porque, em vez de ele patentear como aqueles panacas americanos, ele resolveu publicar as plantas na Popular Mechanics. Então, ele teve várias inovações. Ele inovou na concepção, inovou na abertura da tecnologia para o resto do mundo. Ele achava que o avião era tão importante que não devia patentear, né? E poucos brasileiros reconhecem isso, né? Então, assim, eu acho que o grande problema do brasileiro e do Brasil é essa questão estrutural mental. Um outro professor falou assim, a favela está na nossa cabeça. Enquanto a gente acreditar que existe favela no Brasil e a gente mora em favela, não vai acabar a favela. Porque nós temos toda a capacidade de erradicar esses problemas estruturais. A gente não tem que pisar na cabeça. Sim, teria que fazer uma lobotomia, tirar esse pedaço do cérebro, reprogramar e implantar de novo. Entendeu? Isso acontece com inovação. Né? Quando as pessoas se tocam e quando essa mudança de atitude, o brasileiro exponencia. Agora, nós precisamos acabar com a cultura do imediatismo. Eu não sei se vocês sabem, a nação brasileira é o terceiro país do mundo em fintechs e unicórnios. Sim. Mas nós só estamos fazendo coisas simples e soft. É uma ganância muito grande pelo takeaway imediato. Sim. Eu pego esse dinheiro na mesa. Sim. É por isso, Kleber, que semicondutor não dá certo no Brasil. Qualquer coisa mais complicada, o brasileiro larga.
Então, em vez de eu fazer leite de soja, eu vou vender soja. Em vez de eu fazer placa de aço, eu vou vender minério de ferro. Em vez de fazer chip, eu vou vender óxido de silício. E isso é uma outra questão conjuntural, que é um país muito rico em commodities. Então, nós não tivemos o nosso salto industrial, porque é um país rico. Aí aquela pergunta, fazer inovação para quê? Perfeito. Olha, o cara tem que se esforçar no Brasil para morrer de fome. Tem que se esforçar. Dada a abundância, sabe? Não é um país com catástrofes naturais, não é um país que tem neve, que tem um inverno rigoroso, né? Que tem deserto. A China tem deserto. Metade do ano nos Estados Unidos, a única parte dos Estados Unidos que faz sol é o deserto lá de Las Vegas, Los Angeles, né? Sim. Então, assim, existe uma questão mental que tem que ser resolvida no primeiro momento. Teria que ter um grande movimento, yes, we can. É o complexo. Agora, existem outras implicações conjunturais, é um país burocrático, né? E você tem que ir lá e implodir essas coisas, né? Ou num país em que você vai fazer inovação e antes de chamar um engenheiro, você chama um advogado, tem alguma coisa muito errada. Fundamentalmente errada. Teria que, eventualmente, em alguns aspectos, tacar fogo na Constituição e começar do zero. Porque ela foi escrita por uma elite intelectual, e sempre foi contra a inovação. Não pensem que a Revolução de 32 em São Paulo foi uma revolução constitucionalista. Era uma força pró-inovação, anti-inovação. Por isso que o logo da USP é "Pela ciência venceremos". Porque militarmente perdemos. Perdemos o quê? Uma vontade de inovar e de mudar a sociedade brasileira. Perfeito, perfeito. Excelente. Eu acho que você fala-se muito no complexo de vira-lata, né? Eu acho que é um pouquinho isso que você quis dizer, que é uma frase de Nelson Rodrigues, que tem essa questão nossa comportamental. Eu entendi. E nós somos tanto vira-latas que o nosso principal programa de inovação se chama Caminhos Loucos. Perfeito. Olha só. Muito bom, muito bom. Excelente, estamos aí no tempo exato. Gostaríamos de agradecer mais uma vez, professor Marcelo Zufo, obrigado. Todas as suas inserções aí muito interessantes que agregaram muito para todos nós. E, bom, mesmo um agradecimento da nossa parte para que nós aí possamos talvez encontrar num outro momento, mas muito interessante, e agradeço em nome de todo o grupo daqui da gente, da FIA, do mestrado, a sua apresentação, professor. Muito obrigado, uma boa tarde e um bom final de semana a você. Forte abraço. Um abraço. Grande professor. Bom, pessoal, começamos aí com uma grande inserção aí do professor Zufo, e agora a gente vai seguir a nossa conversa, né? Nós temos aqui com a gente o Vinícius Scarpa. Então, em primeiro lugar, Vinícius, nosso agradecimento aí pelo seu tempo, né? Ele é sócio e CEO da Inventa com 2 T's, então, importante dizer isso. Possui dupla graduação em Engenharia de Automação pela Unicamp e Engenharia de Inovação, com Master em Gestão da Inovação pela École Polytechnique de Paris. São mais de 10 anos de experiência com projetos de estratégia e inovação para empresas como Boticário, Whirlpool, Suzano, Votorantim, Aurora, Cargill, dentre muitas outras. Ele também trabalhou na Bosch e ele ajudou a companhia a estruturar e rodar a área de novos negócios, com foco no agro, gerando intra-startups com soluções de IoT e digital, através de novos modelos de negócio para agricultura de grãos, com foco nos mercados brasileiro e argentinos. Então, basicamente, o nosso convidado vai falar sobre empreendedorismo corporativo e ambiente de startup. Então, vamos falar, logicamente, bastante de inovação aí. E, basicamente, gostaria de dar o palco para quem realmente interessa nessa conversa. Vinícius, por favor, sinta-se à vontade. E estamos aí, todos ouvidos para as suas inserções aí no dia de hoje. Bem-vindo.
Muito obrigado, Darlan. Boa tarde para todos. Espero que todos estejam bem. Obrigado pela apresentação inicial. Depois eu vou ali nos slides também me apresentar um pouco mais em profundidade aí a trajetória. Queria agradecer também a Dani Totti pelo convite de compartilhar um pouco da experiência aqui com vocês. As palavras aí do Marcelo Zufo, anteriormente, né, que já começou a aquecer o tema de inovação com vocês, deu algumas definições, explicou um pouco da importância, né, de se manter a inovação viva em diversas organizações, né, não apenas nas empresas em si. Princípios, instrumentos de inovação, começou a falar sobre TRL ali, então acho que vocês já estão aquecidos já, para eu continuar um pouco com essa conversa e compartilhar com vocês alguns aprendizados práticos, né, de como as organizações, em geral a Invento trabalha com grandes empresas, como elas têm reagido a esse cenário de grandes mudanças que estão acontecendo e até alterado a forma de se fazer inovação nos últimos anos, né? Uma inovação que antes vivia muito dentro das áreas de pesquisa e desenvolvimento, né, falando apenas de tecnologia, e cada vez mais essas organizações estão basicamente empreendendo, né? Falamos muito atualmente sobre empreendedorismo corporativo. Então, toda essa mentalidade que permeia as startups, de testes, de erros, tomar muito risco na cabeça, ela está entrando dentro das organizações. Mas é muito diferente você empreender em uma startup e você empreender em uma organização já estabelecida, obviamente porque a organização ela tem que continuar executando o negócio dela principal e fazer essa inovação como um aditivo, né? como alguma coisa extra, sem derrubar o que ela já vinha fazendo antes. Então é sobre esse tema que eu quero falar, como a Inventa tem ajudado e o que a Inventa tem visto de empreendedorismo corporativo em grandes organizações. Tudo bem, gente? Eu vou compartilhar então minha tela aqui para ilustrar melhor para vocês. E eu peço, por favor, quem tiver perguntas, né, se você puder me ajudar, Darlan, a coletar as perguntas e no final me repassar, eu estou à disposição também no final para a gente bater um papo. Tá ótimo, eu estou atento aqui e vamos em frente. Maravilha, vamos em frente então, compartilhando aqui a minha tela com vocês. Já vou deixar em tela inteira. Darlan, se você puder confirmar para mim que você vê a minha tela em tela inteira, eu já fico mais confortável aqui já. De acordo. Maravilha. Tranquilo. Então vamos lá, gente. Vamos entrar aqui nos temas. Prometi que eu ia contar um pouquinho mais de mim, mas Darlan já contou muito bem um pouco sobre minha trajetória. Para quem não conhece a Inventa é uma consultoria em inovação corporativa. Em geral, ajudamos grandes empresas a fazer a inovação acontecer na prática. A maior parte da minha experiência eu obtive ela através da minha atuação na Inventa, então são 10 anos já de contato com inovação na prática, diversas empresas, diversos setores, não apenas empresas, né, ministérios também, AMPEI, organizações sem fins lucrativos. Atualmente eu atuo também no MBA da FIAP, né, como professor por lá. Tive uma passagem pela Bosch, em que eu ajudei a estruturar e a rodar a área essa é uma área, né, de empreendedorismo corporativo, né? A Bosch resolveu criar startups dentro da gigantesca Bosch, né? Como que isso acontece? Vou compartilhar um pouco disso com vocês. E aí, como você já comentou, minha formação é em engenharia, mas eu nunca atuei como um engenheiro ali que controla parâmetros de processos e tudo mais. Sempre fui para a área desde o início de negócios, tá certo? Só para contar para vocês quem que é a Inventa. A Inventa surgiu há quase 20 anos atrás, aqui no Brasil, como pioneira de consultoria de inovação. Temos 2 escritórios hoje, Campinas e Bogotá. Atuamos em todos os segmentos, né? Então não temos um setor específico de atuação. Inclusive, isso nos permite pegar boas práticas de um setor, do automotivo, jogar no setor de alimentos, enfim, a gente brinca muito com o que a gente chama de polinização cruzada. A gente sabe que os diferentes setores têm diferentes contextos e por isso tem modelos de inovação distintos, né, até nível de investimento distinto em inovação. Então é muito rico também o exercício de ter um olhar cross-setorial no que diz respeito à inovação corporativa. E a gente atua desde ali da construção da estratégia de inovação até a execução de programas, né, de criação de projetos de inovação dentro das empresas, e também na execução, já pegando um pouco da definição que o Marcelo comentou um pouco de inovação, inovação só gera o resultado depois que a gente executa o projeto. Enquanto está lá na ideia, no post-it, na parede, no plano,
aquilo ainda não é uma inovação, aquilo é uma boa estratégia, aquilo é uma boa ideia, uma boa invenção. Inovação só quando entrega, de fato, o resultado. Maravilha? Vamos começar, então, com o nosso tema aqui, que é o tema de empreendedorismo corporativo. E até para diferenciar um pouco, né, eu estou falando, então, de ambientes de grandes organizações, pessoal. Não estou falando de um ambiente de startup agora, nesse momento. Já contei um pouco, né, da diferença entre os dois, né? A organização tem que segurar o negócio principal. E, basicamente, a startup, ela é um organismo intermediário, né? Uma startup, ela não quer ser uma startup a vida inteira, né? A gente não pode mais chamar a Microsoft ou a Apple de uma startup. Elas já foram startups, elas chegaram já num patamar que não são mais. Então, uma organização intermediária que ela está tentando validar o modelo de negócio dela. Então, ali é o extremo da tentativa e do erro, e é um caso interessante que você pode errar muito, porque basicamente, sobretudo quando você está criando uma startup, se você quebrar a startup e não teve muito investimento ali, não tem problema, né? Você parte para a próxima e então isso estimula, né? A perda que você tem em um fracasso, ela é muito pequena. Em geral, as grandes organizações, elas sempre mantiveram, né, uma imagem que não pode fracassar, não pode errar, sobretudo nas novas tentativas, porque o impacto seria muito grande, não estou otimizando, né, o orçamento e investimento, e isso tem mudado, né? Isso é um pouco do recheio do que eu chamo aqui de empreendedorismo corporativo, que eu vou explicar primeiro por que ele emerge, e depois eu vou contar um pouco na prática como as empresas estão fazendo isso acontecer de forma concreta. Tudo bem? Por que a gente fala de empreendedorismo corporativo? Se a gente volta aí uns 30 anos atrás, basicamente as organizações tinham a sua visão de futuro ali estabelecida, né? E aí alcançar essa visão de futuro estava muito na área, sobretudo indústrias, na área de P&D. Eles olhavam para frente, né? O caminho ele era em geral plano, não tinha neblina na estrada. Eu conseguia ali fazer uma projeção ali, um cenário futuro, desenvolver algumas tecnologias, né? E produtos que garantiriam o meu diferencial competitivo ali no médio e no longo prazo também. E basicamente a questão toda virava um roadmap, né? Eu vou tendo aqui meus desenvolvimentos, isso vai me mantendo na liderança do meu segmento e vamos em frente, né? Eu brinco que era só você garantir que no dia seguinte você estivesse fazendo melhor do que no dia anterior, né? Se você todo dia, toda semana, você garantisse que você estava melhor do que na semana anterior, estava tudo certo, né? E por isso que todos os conceitos de qualidade, né, e tudo mais, eles dominaram, né, e cresceram muito naquele momento. E não que eles não sejam importantes hoje, eles continuam sendo importantes, mas eles não são mais suficientes, porque algumas coisas têm acontecido dentro do contexto pelo qual essas grandes organizações e todos nós navegamos, né? Eu quero trazer aqui um pouco desse contexto, e eu não quero fazer terrorismo de inovação aqui não, mas é mais para a gente ter a imagem concreta da intensidade de mudança que a gente está presenciando, né? Se a gente olha o copo meio cheio, a gente tem uma chance única de viver num momento do mundo em que as mudanças elas estão muito intensas num curto período de tempo, né? A gente pode voltar na pré-história, né, como o colega Marcelo comentou, e as mudanças que aconteciam lá, né, como a gente vê, demoravam muito tempo para acontecer, né? Mesmo as mudanças que aconteciam há 100 anos atrás também demoravam para acontecer. Hoje, a mudança, o ritmo de mudança, ele está cada vez maior. É claro que isso traz uma série de desafios até psicológicos e saúde mental aí para as pessoas, mas também traz uma série de oportunidades, porque cada vez mais a gente tem necessidade não atendida, né, novas oportunidades para as empresas explorarem. Quando a gente olha, eu gosto de trazer esse gráfico aqui, que é o gráfico da Standard & Poor's, e aqui a gente vê o índice do S&P 500, então a lista ali das 500 maiores empresas do índice, e a gente vê a expectativa de vida média das empresas desse índice, das 500. Em 1960, era mais de 60 anos a expectativa média, certo? E depois isso começou a cair de uma forma exponencial, né, com altos e baixos. A gente já está aqui no número entre 17 e 20, e a tendência, se a gente faz um forecast disso, é que esse número chegue a 10, uma expectativa de vida de 10 anos para uma empresa grande, né? Porque para fazer parte desse índice você tem que ser uma empresa grande. Ou seja, um ambiente cada vez mais volátil, né? A cada 15 dias, em média, uma empresa ela é substituída desse índice. Não que ela morra,
mas claramente ela perde a relevância a ponto de sair do índice. E quando a gente olha para os próximos 10 anos, metade desse índice vai ser trocado. Ou seja, se a gente tem referências de grandes empresas no mundo, né, se a gente pegar as 500 desse índice americanas, metade delas, 250, vai sair e vão ter 250 empresas que vão entrar dentro desse índice, certo? Então, aqui já fica muito claro já o ritmo de transformação pelo qual a gente está passando. Isso não é somente em gráficos, né, de economia que a gente vê isso, né? Se a gente pega, por exemplo, aqui é de 2008, né? Se a gente pegasse o mais atualizado, seria mais impactante ainda. A nível de consumo e comportamento das pessoas, a gente vê consumo de serviços digitais num nível muito alto, né? Se a gente pega aqui alguns exemplos de YouTube, né? Aqui é a cada minuto, né? O que acontece com essas plataformas, né? Cada minuto, mais de 4 milhões de vídeos são vistos no YouTube, né? Cada minuto, quase 100 mil horas de streaming são vistas no Netflix, mais de 1.000 encomendas da Amazon enviadas, quase 4 milhões de pesquisas no Google. O Uber, com mais de 1.000 corridas, com certeza agora é bem mais. Instagram, 50 mil fotos postadas por minuto. Então, a intensidade da coisa aqui ela tem aumentado muito, né? Se a gente pega essas empresas aqui, a maior parte delas não existia há 20, 25 anos atrás, né? Se a gente olha o consumidor em si, também tem uma mudança muito grande na jornada de compra, né? Não vou entrar no detalhe aqui, essa é uma grande discussão, mas, enfim, um consumidor cada vez mais comunicativo, por redes sociais, conectado, fortemente engajado no digital, sobretudo no Brasil, e isso tem um reflexo no e-commerce, inclusive o e-commerce brasileiro tem crescido muito na última década, né? O que antes era alguma coisa que ia parecer um nicho, hoje em dia não dá mais para ser tratado como nicho. E um consumidor ágil, exigente, ele quer resposta, ele quer agora, ele sabe que ele está mais empoderado, e isso ele faz não somente nos canais estabelecidos anteriores, mas em multicanais. Então tem uma complexidade muito maior de você conseguir atender esse consumidor. Em termos de tecnologias, também não vou entrar no detalhe aqui, esse é um gráfico da Gartner, mas é só para mostrar o tanto de coisa que já existe, mas o tanto de coisa que tem por vir, né? Tem aqui até tecnologias, palavrinhas aqui que a gente nem entende direito, né? Identidade descentralizada, os tokens aqui, os NFTs, né? Que agora está no pico, né, de expectativa, depois, eventualmente, a curva, em geral, o padrão é cair um pouco a expectativa antes de chegar num platô real, né, verdadeiro de entrega de valor aí para os negócios, mas tem uma série de coisas aqui na esteira, né? Então, se a gente pega aqui, por exemplo, machine learning quântico e tudo mais, tudo isso aqui, obviamente, vai fazer parte desse nosso futuro. Claro, com horizontes distintos, né? Algumas coisas aí surgindo em 2 a 5 anos, outras em 5 a 10 anos, mas é o que tem pela frente, né? São essas tecnologias, grande parte delas, que vão transformar o nosso futuro. Quando a gente olha a questão de startups também, os unicórnios, né, empresas, então, startups que atingiram um valor de mercado de acima de 1 bilhão, a gente vê que era uma coisa muito difícil de se ter quando a gente olha 10, 15 anos atrás. Começa a vir aqui Airbnb, Spotify em 2011, depois vem SpaceX, Pinterest, essas daqui a gente conhece, né? Uber, Snapchat, né? E é isso que em 2014 começa a ter uma explosão. Muita gente discute até se há uma bolha ou não, mas independente dessa discussão, é claro que o ritmo de transformação tem sido muito alto, a volatilidade tem sido muito alta para que essas startups se tornem tão relevantes assim em um curto espaço de tempo, né? E outra coisa que chama atenção, né, são diversas startups aqui com logo em mandarim, né? Antigamente aqui a gente estava falando dessas startups americanas, né, europeias, no caso do Spotify, depois aqui a China também imprimindo um ritmo muito forte de inovação, com vários unicórnios também, né? Então a gente se questiona, inclusive, do futuro, como que estaremos, né? Qual que vai ser o peso dessas startups frente às grandes cadeias de valor mundiais, se essa tendência continuar. O Brasil também se destaca, já temos mais de 10 unicórnios já, inclusive é o que a gente chama de Deca unicórnio, né? Empresas, né? Nubank, não sei como é que está oscilando o valor dela agora que abriu capital, mas ela chegou a valer mais de 10 bilhões de dólares, né? Praticamente sendo uma das únicas aí da América Latina a chegar nesse patamar. Então, muita coisa acontecendo também. E aí, alguns exemplos dessas, né, que a gente vê lógicas completamente distintas, um Airbnb da vida valendo quase 100 bi de dólares, quebrando, né, e modificando muito o mercado de hospedagem, não tem um imóvel, não tem um hotel, né? Um Uber mudando completamente a mobilidade, valendo 100 bi de dólares, não tem um carro, né?
Facebook, então, quase $1 trilhão, é quase valor de PIB de país, nunca produziu uma linha de conteúdo original, mas mudou, né, a história do mercado de publicidade de mídia. E para não falar só das estrangeiras, tem o nosso iFood também nunca produziu, né, um prato de alimento e mudou completamente. Não tem uma pessoa que tem restaurante hoje que não tenha sido impactado pelo iFood no Brasil. Né? Também com alto valor, aqui não é o valor de mercado, mas aqui é muito mais indexado a investimento, porque eles estão dentro da móvel. Né? Então, de certa forma, eu faço essa introdução para mostrar que aquela estrada que era muito tranquila, que era aquela área de P&D que pegava, fazia o cenário futuro, ela não está mais dessa forma, né? Por diversos fatores, por tecnologia, por mudanças comportamentais, por novos modelos de negócio, né, e modelos de gestão de empresas, ela está turva. E aqui a gente vê organizações estabelecidas tentando reagir de diferentes formas, né? Algumas empresas tentando, não, peraí, eu tenho que criar algum jeito, né, algum processo, algum método para enxergar através dessa neblina. Então, exercícios também de cenários futuros, de forecasts muito fortes sendo feitos, mas eu ainda tenho uma opinião pessoal que as organizações que mais estão conseguindo enfrentar essa neblina não são aquelas que estão tentando enxergar, são aquelas que entenderam que o jogo agora não dá para você enxergar tão mais longe e que agora eu preciso me acostumar, né, me adaptar a viver nessa neblina toda. Né? Então, são as organizações adaptativas, né? Adaptabilidade tem sido muito interessante. Então, ao invés de eu tentar enxergar, eu vou me preparar aqui para reagir a cada curva e tudo mais, sem reduzir a velocidade. Né? Então, esse tem sido um grande desafio das organizações. Aqui na Inventa, a gente encara essa neblina, né, que ela não é uma neblina somente negativa, como eu comentei, é um copo meio cheio, meio vazio, ela traz desafios, mas ela traz muitas oportunidades também, né, com o nome de nova economia. A nova economia sendo, de fato, um cenário em que essas tecnologias transformadoras mudam completamente o jogo aí em alguns contextos, né, misturado com novos comportamentos. Também não estou entrando muito no detalhe aqui, a gente viu um pouquinho, mas não preciso nem falar nas gerações. Antigamente, a geração estava indexada a um tempo biológico. Né? A geração era mais ou menos o nosso período, de fato, de nascer, se desenvolver e começar a impactar a sociedade. Então, as gerações duravam 30 anos, 20 anos. Né? E hoje em dia, as definições aí apontam diferentes gerações no intervalo de 5 a 7 anos. Né? Ou seja, uma mesma pessoa, ela navega em contato, né, contínuo com diferentes gerações. Um jovem de 12 anos tem um modelo mental de pensamento de um jovem muito distinto de um jovem de 20 anos. Né? Ou seja, está intensificando também a mudança comportamental, né, cada vez mais rápida. E também novos modelos de negócio, como a gente viu, as startups surgindo, né, quebrando aí ou modificando grandes lógicas das principais cadeias de valor no mundo. Só que a gente brinca que é uma flywheel, né? Uma coisa alimenta a outra. O novo modelo de negócio, ele se alavanca em tecnologia transformadora, ele endereça as necessidades dos comportamentos, né? Os comportamentos puxam novos negócios, enfim, uma coisa alimenta a outra e numa espiral aqui, isso só vai alimentando mais o aumento do fluxo de velocidade contínua de transformação. Tá bom? Então, essa é a nova economia e eis que as organizações estabelecidas da velha economia estão aqui na nova economia. Né? E aí surge o desafio, olha, eu faço aqui o forecast, né? E aqui tem conversamos com muitos CEOs, é muito comum, os CEOs, obviamente que eles têm os targets, né, de médio prazo de crescimento, EBITDA e tudo mais, eles começam a olhar para os negócios já existentes deles. Bom, o negócio A aqui, tudo bem, a projeção é tal, o negócio B, o negócio C, e aí ele tem, né, uma ambição de crescimento, que ele vai vendo o cenário ali dos negócios diminuindo, ou estagnados, ou crescendo pouco, alguns crescendo muito, mas não consegue bater o target de crescimento da somatória do todo, né, que é a missão dele. E aí surge cada vez mais a necessidade de CEO contar com outras alavancas de crescimento, além do core business, né, além do negócio principal. E aí vem o tema, como que uma grande organização pode explorar novos modelos de negócio, novos negócios, mas sem deixar cair o prato do negócio principal. Essa que é a diferença que eu falei para vocês em relação a uma startup. Né? A grande organização ela tem a perder se a marca dela for prejudicada, se os processos dela forem prejudicados. Então, eu uso sempre esse ícone aqui, né? Que quem trabalha em grande organização com inovação vai me entender muito bem, que basicamente é essa imagem da empresa, né? Tentando se equilibrar em diferentes frentes de atuação,
mas que são completamente distintas e eu quero mostrar um pouco a cara do lado além do core business, né? Qual que é a cara desse lado do empreendimento, do empreendedorismo corporativo, né? Como que é uma área, é um departamento, quais são os processos e exemplos de casos concretos de empresas para vocês, né? Aqui surge uma definição de um conceito chamado organização ambidestra, que é justamente a empresa que consegue ter excelência na execução do seu negócio principal, mas ela também é muito boa em fazer inovação de novos modelos de negócio, de novos negócios. Então, ao mesmo tempo, ela consegue escrever com a mão da operação do negócio principal e com a mão da inovação. E essa ambidestria organizacional, isso é tema de muita pesquisa acadêmica, isso também é tema de agenda de muitos CEOs aí, porque basicamente o CEO está tendo que dividir a cabeça dele, né? Aquele I do CEO, uma coisa é a execução, né? É o chefe da execução do negócio principal, mas ele também tem sido cada vez mais o chefe da experimentação de novos negócios, né? Inclusive, o perfil dos CEOs tem mudado muito, tem ido cada vez mais para perfis de lideranças que não vão simplesmente executar o negócio principal. Até porque, muitas vezes, áreas de inovação, elas criam oportunidades de negócio que vão contra o negócio principal da organização. Então, basicamente, né, se você pega um perfil de CEO que só executa o negócio principal, ele vai blindar. Poxa, vocês estão vendo aqui né? Mantemos uma área de inovação aqui para vocês virem aqui querendo derrubar o meu negócio principal. Mas outras organizações, né, com uma mentalidade um pouco mais aberta, já estão entendendo que, se não elas, né, são as startups ou outras empresas que vão pensar nessas brechas do mercado, então melhor que eu crie a disrupção do meu setor dentro de casa do que ter que reagir a ela quando ela vier de fora. Tá? Pode parecer um discurso muito simplório, né? Mas, enfim, temos um tempo limitado aqui e esse é o contexto que a gente observa. Como que, em geral, as empresas se organizam, então, para explorar essas oportunidades em novos negócios, tá? Aqui eu vou colocar depois uma matriz na tela, não quero descer para o consultês mais pesado aqui não, mas é só também para dar um pouco de instrumentos para vocês e elementos visuais. Depois vocês podem buscar aí as referências e tentar aplicar isso na prática, quem trabalha em empresa e tudo mais, né? Então, como que a inovação virou, de fato, uma alavanca de crescimento para a organização? Quando, né, a organização consegue enxergar negócios além do seu negócio principal. E, para isso, as empresas, em geral, elas fazem 3 exercícios, né? Um exercício de criar uma visão de futuro, um exercício de se projetar nessa visão de futuro, quais são os meus territórios que eu quero jogar ali nesse futuro, porque eu sei que nesses territórios eu vou conseguir ter uma fonte contínua de geração de diferencial competitivo, e como que eu exploro esses territórios, porque vai ter que ser distinto do modelo da minha exploração do meu negócio atual, porque eles têm muito mais risco, eles têm muito mais incerteza. E aí aqui eu não vou entrar no detalhe, só vou passar alguns slides para vocês, mas construir visão de futuro, turma, as empresas constroem com tendências, né? Só que tendências não é a gente pegar e colocar no Google ali, Trend Report, e colocar o nome do setor, vai sair um monte de coisa. Mas é aquele volume de informação que às vezes começa a ter incomodar, de tão caótico que fica, né? O exercício que as empresas fazem é olhar, obviamente coletar essas tendências, só que botar para dentro de casa e reagir a elas. Tá, peraí, que todas essas tendências, para onde que está apontando, aterrissar para o seu contexto, né? E quando elas organizam essas tendências, elas começam a enxergar claras transformações e cenários distintos dentro do seu segmento. A partir do momento que eu enxerguei uma série de cenários aqui, eu quero me projetar dentro desses cenários. Essa é a matriz que eu comentei com vocês. Quem tiver curiosidade, eu não vou entrar no detalhe aqui técnico, pode buscar um artigo chamado How to Manage Your Innovation Portfolio. É da Harvard Business Review, de 2012, e é muito bacana como as organizações elas estão guardando um pouco de energia para atuar também no que a gente chama de outros horizontes, né? Sabendo que o horizonte 1 é o horizonte do core. Aqui na vertical a gente tem os mercados, né, em que essa organização atua. Primeiro nível, o mercado atual, o mercado adjacente e eventuais novos mercados, né, até para o externo. São coisas que estão surgindo, né, um nível maior de incerteza. Mesma coisa aqui para as competências, ativos, capacidades, produtos, né, explorados. Primeiro nível é o que a empresa já tem. Segundo nível, a empresa não tem, mas ela consegue puxar do lado, porque já existe no mundo.
Terceiro nível não existe no mundo, tem que criar, são novos capabilities a nível mundo, né? E aí a gente vê como se projetam os horizontes. O horizonte 1 é o produto que eu já tenho para o mercado que eu já atendo, é o meu core, certo? Horizonte 2 são as minhas adjacências, tanto em competência quanto em mercado, né? Eu ainda não estou ali, mas não é tão difícil de estar, porque isso tudo já existe. É só eu tomar a decisão de entrar e, obviamente, ter um processo de desenvolvimento para chegar até lá. Agora, o horizonte 3 é o horizonte das coisas que não existem, né? São competências, ativos, tecnologias ou mercados que ainda não existem. Eu tenho que criar um mercado, eu tenho que desenvolver a competência. Então, aqui, quanto mais a gente sai do H1, aqui do horizonte 1, mais incerteza tem. E aí, basicamente, a organização pega e coloca ali os seus territórios, né? Eu não estou colocando de uma forma aqui genérica para vocês, mas aí tem nome e sobrenome, aí os territórios das organizações, e obviamente que podem ter territórios dentro do core, né? Eu quero explorar oportunidades dentro do meu horizonte 1, dentro do meu core, mas eu também não quero deixar de explorar oportunidades no horizonte 2 e nem no horizonte 3, porque eu sei que isso pode estar distante de mim hoje, mas talvez no futuro são justamente esses territórios mais distantes que vão fazer sentido para mim, tá certo? E aí, é claro que esse horizonte 1 aqui é para você fortalecer o negócio, esse horizonte 2 é para você explorar novas oportunidades. Então, vou dar um exemplo aqui para ficar tangível para vocês, porque esse exemplo é aberto, é o exemplo da Bosch. Tá? Quando eu atuava na Bosch, eu recebia ali o mandato de ajudar a organização a explorar um território dentro do agronegócio, que é um território que a Bosch não atuava. A Bosch atua no automotivo, nas máquinas elétricas, em alguns serviços, né? Isso tudo é o H1 da Bosch. Agora, quando a gente vai para agro, esse é um território que a gente colocou ele mais ou menos aqui, né, lá na Bosch, porque é um mercado que já existe, né, tem muita solução para agro, mas a Bosch queria entrar nele primeiro, né, jogando mais ou menos o jogo convencional do mercado que já existe, e futuramente até criando novos mercados dentro do agro, no sentido de criar um mercado de tecnologia mais forte, né? Então, eu trabalhava na Bosch somente com Horizonte 2 e 3. Inclusive, a Bosch também é aberto isso. Eles têm um orçamento ali voltado só para o H2 e para o H3. Tem até uma lei ali, né? Você sabe como que os alemães são. Quem usar o orçamento do H2 e do H3 em alguma unidade de negócio já existente, isso é uma punição muito severa, que chega até desligamento lá. Ou seja, eu destino uma parte de recursos, time, orçamento, voltado exclusivamente para empreender, né, para tentar coisas novas e completamente fora do meu eixo de atuação, tá bom? Toda organização deveria discutir isso, né? Poxa, hoje o meu core é esse, mas qual que é o meu negócio de amanhã, né? E vocês podem ter uma série de opções ali, tanto nas adjacências quanto nas mais distantes, e ir tentando, né, ir colocando o pezinho nesses territórios, ir aprendendo e se preparando. Talvez vocês consigam arrastar esses territórios mais para o core aqui, é um mapa dinâmico, né? E, eventualmente, tem muitas organizações que hoje sobrevivem de apostas que eles fizeram em territórios fora do core no passado. Bacana? Qual que é o grande lance da questão, né? Para quem já roda isso, deve estar falando, não, na teoria isso tudo é muito bonito, mas na prática o bicho pega, né? E o bicho pega mesmo. Por quê? Porque quando a gente está aqui próximo do core, a gente está falando muito mais de executar o que já existe, né? Nos termos ali do Alexander Ostavord, da Strategize, a turma que criou, por exemplo, o Business Model Canvas, eles dividem em dois espaços muito claros e distintos, né? Embora na tradução do português, essas duas palavrinhas, exploit e explore, significa explorar, o exploit, ele é muito mais assim, né? Espremer até a última gota, enfim, tirar o que já existe, né? E aí, esse é o jogo dentro do core business, é você fazer um exploit, você explorar no sentido de encontrar os ganhos e tudo mais, executá-lo, né? Agora, o explore, né, que é o de experimentação, é navegar no desconhecido, é de fato de explorar, né, lançar os seus navios aí em mares ainda não alcançados. E fazer isso dentro de uma organização é muito complicado. E aqui eu trago uma visão um pouco lúdica minha aqui para depois a gente poder bater um papo. Qual que é o problema? Durante todo o tempo, e sobretudo pelos ciclos de qualidade, que programas de excelência operacional
foco em resultado que as organizações tiveram, as organizações ficaram muito boas em tirar o risco da organização. Durante muito tempo, risco era uma palavra ruim dentro da empresa, né? Então, percebam que uma empresa faz de tudo para que o colaborador não corra riscos de diferentes tipos, que os seus processos não corram riscos, que seus negócios não corram riscos. Mas inovação está inerente ao risco. Não tem como você falar em inovação sem falar em risco e incerteza. Mesmo para uma inovação incremental, você tem ali um pequeno risco. Agora, quando a gente fala de inovações mais disruptivas, né, que fogem do mercado atual da organização, fogem do negócio principal, essas inovações, elas precisam de um espaço de risco. Elas precisam com que a organização tome risco nas costas, tome certeza. E você fala isso para qualquer pessoa, né, mais ali de processos, do jurídico, galera, meu Deus, para com isso, eu não quero correr risco. Mas a grande dificuldade talvez não correr risco no curto prazo seja o maior risco que você está correndo no médio e no longo prazo. Porque você não está se permitindo experimentar uma série de coisas que o teu ecossistema, que as startups, que novas empresas nascentes estão experimentando, né? Tanto de novas tecnologias, novas demandas, novas oportunidades. Então, minha visão é essa, né? É muito difícil para a organização aceitar correr o risco, né? E não apenas no discurso, na prática, nos processos, né? No dia a dia, nas falhas que podem acontecer, tá certo? Então, tem uma dificuldade aqui no Explore. E essa dificuldade, ela é endereçada, né? Não é que a gente está num terreno também do Explore sem nada já feito. Tem muita coisa já desenvolvida, só que essas coisas são muito distintas das coisas que reinavam no Exploit. Então, o objetivo para um negócio existente é você ter performance, segundo as métricas de negócio, executar, você faz o forecast, corre atrás do número, você consegue fazer business plan, porque você tem previsibilidade e está tudo ótimo. Agora, quando você está jogando, está empreendendo dentro da corporação, né, o teu objetivo é inovar e não ter performance no primeiro momento. E a atividade-chave aqui não é executar, é experimentar, para você conseguir aprender mais rápido. E aí já tem uma série de ferramentas existentes para que as empresas consigam fazer isso, né? Então, quando a gente fala de Lean Startup, de métodos ágeis, de experimentação de negócios, de pivotar o modelo de negócio, são todas técnicas usadas dentro desses espaços que as organizações têm para correr risco e para correr incerteza. De novo, embora exista tudo isso, o sofrimento não é pequeno, tá? Quem corre esses riscos e incertezas aí, talvez alguns de vocês experimentem isso na prática, vocês sabem do que eu estou falando. E aí, eu queria compartilhar com vocês como que uma organização pode, então, jogar ali no Explore, jogar ali no ambiente de incerteza. Então, trazendo vocês aqui de novo, por que faz sentido falar em empreendedorismo corporativo? Porque o contexto está diferente, porque talvez o maior risco de uma organização seja não falar sobre isso, já está bem estabelecido já, tanto na academia quanto nas organizações, esses diferentes espaços, né, e níveis de inovação distintos. Então, tem áreas, tem esforços específicos para fazer inovação no H2 e no H3. Agora, é sempre uma dificuldade, porque você vai ter que mudar muito o modelo mental ali dentro. E aí eu queria me debruçar um pouquinho mais sobre um detalhe aqui para vocês, até citar exemplos práticos. Tá? Quando a gente vai para o H2 e para o H3, o que a gente tem que ter, e sobretudo quem tiver com esse mandato nas organizações tem que deixar isso muito claro para a liderança. Eu quero inovar com uma startup, eu quero ir além do meu core business, maravilhoso a ambição. Né? Vamos olhar então mais ou menos qual que é a taxa de sucesso das startups? 9 a cada 10 morrem. Né? E é isso. Isso é jogar no risco, isso é jogar na incerteza, né? Assumir que quero ir além do core business, quero, né, fazer inovação disruptiva, você tem que assumir esse risco que vem embebido. Não tem como essa conta, eu vou jogar no H3 com risco zero. As minhas intra-startups aqui do H2 e do H3, todas elas vão dar certo. Não existe. Se vocês descobrirem aí alguma empresa que faça isso, vocês me avisem que eu vou lá fazer um benchmark, porque não existe. Tá? A maior chance, de fato, é de falhar. Agora, é claro, já que eu tenho uma chance muito grande de falhar, eu não vou colocar muitos esforços, né, estruturas complexas, porque eu tenho que aprender a falhar. Tem que ter um processo que a falha não seja muito impactante. É diferente do core falhar. O core não pode falhar, o jurídico não pode falhar, a qualidade não pode falhar, a planta, a fábrica não pode falhar.
Agora, a exploração de novos modelos de negócio, ela pode falhar. Pode porque quer? Não, porque é assim que acontece, porque praticamente é inerente, né? Quando a gente olha os modos de falha de uma startup, a principal razão aqui, top 10 razões que uma startup morre, né? É porque ela não está trabalhando em cima de uma necessidade concreta do mercado. Muito comum isso, né? A turma se apaixona por uma ideia, aquela ideia ali é bacaninha ali para o potencial cliente, mas não é suficiente para o cara botar a mão no bolso e pagar por ela, né? E aí a startup acaba morrendo porque ela não tem necessidade. Então, os principais processos de empreendedorismo corporativo, eles estão tentando, tudo bem, não tem problema falhar, aceitamos falhar, mas óbvio, a gente vai fazer de tudo para não falhar. Então vamos olhar a principal causa de falha aqui das startups e vamos tentar evitar que isso aconteça dentro do meu esforço. Não somente organizações, startups também estão fazendo isso, né? Não tem mais, eu brinco que não tem mais bobo no ecossistema. Então, todos os métodos de inovação corporativa para H2H3, eles tentam validar a necessidade antes de criar qualquer tipo de coisa. Tá certo? E é isso que eu quero falar um pouquinho para vocês daqui para frente. Ah, Vinícius, mas claro, startup falha porque é startup, mas se a gente pegar os VCs, né, aquelas organizações, os venture capitals que investem nas startups, essa é a turma do cabelo branco, essa é a turma que faz muito controle de risco, a turma não coloca dinheiro em qualquer buraco não, né? Pois bem, trago o benchmark mundial do mercado de VC, que é o mercado americano, e basicamente nos últimos quase 10 anos aí, essa é a taxa de resultado deles. Tá? Imagine que um VC, o jogo dele é investir X em uma startup e depois eu quero tirar, sei lá, 10x, 15x, 20x, 3, 4 anos depois, e aí, né, eu cresci a startup, o meu equity é o mesmo, só que eu aumentei o valor dela, então eu surfo, né, nesse ganho com ela. Mais da metade, seja em volume de financiamento, seja em volume financeiro, em dinheiro investido, mais da metade dos investimentos dão errado. Eu invisto X e eu capturo menos do que X. São poucos investimentos que dão, de fato, um rendimento de 10 a 20x ou mais do que 20x. Por isso que esse é um ambiente de incerteza, nem os VCs acertam. Você tem que jogar esse jogo em portfólio. A maior parte das vezes eu vou errar, mas também é tanto potencial quando eu acerto que aí compensa todo o jogo e na média, eu consigo ter um venture capital rentável, né? Esse é o mercado que dá dinheiro. Tá? Então, os VCs também erram. Tá? Isso prova que tem certeza e é normal errar dentro desse mercado. Então, uma das principais falhas ali, que é não ter a necessidade, ela é comprovada quando a organização lança para o mercado o seu modelo de negócio. Uma startup também é a mesma coisa, né? Ele leva um soco na cara do mercado, porque ele vai todo feliz, lá, encantado com a ideia dele, e ele percebe que, na verdade, isso não desperta tanto interesse, ou não consegue, às vezes o pessoal não consegue nem marcar a agenda com o potencial cliente. Eu já falo, gente, esse é o primeiro soco na cara. Você está tentando vender alguma coisa para um potencial cliente, você está marcando e o cara está adiando o Teams ali, o Zoom com você há 3 semanas. Ele não está interessado no tema, o tema não é interessante para ele. Se fosse interessante, se você estivesse resolvendo uma dor muito forte dele, ele pararia de fazer o que ele está fazendo e ele ia te mandar uma mensagem no WhatsApp, viu? Consegue falar às 18, 18h30? Eu consigo. Então, esse é um ponto de atenção. Só que às vezes a gente não quer enxergar que de fato a gente está apanhando no mercado e a gente justifica, né? É muito fácil justificar. Então, tá aqui. Quem quiser aprender mais sobre também empreendedorismo corporativo, Steve Blank é uma ótima recomendação. Então, a gente vai levar um soco no mercado. E por isso que a gente tem que validar. Não dá mais para fazer como a gente fazia no core. No core dá. Fora do core não dá. Criar e sair para executar. Se eu estou mudando o processo de organização só ali, uma coisa pontual, manda ver. Vocês têm visão já. Agora, se eu estou fora do meu core business, aí eu preciso validar antes de executar. Senão, o tombo vai ser maior. Já que a gente vai errar, que erremos pequeno, que erremos rápido, né? Que erremos sem tanto impacto. E o melhor jeito de errar sem tanto impacto é ter um processo de validação antes da execução. O objetivo não é deixar as coisas lentas, mas o objetivo é reduzir o tombo, que é inerente ao processo. Tá? Então, de uma forma lúdica aqui ainda, eu gosto sempre de usar essa imagem com executivos que ainda estão digerindo toda essa história, né, que eu estou contando para vocês, porque é como se antes, inovando apenas no core, é como se a gente estivesse partindo mais ou menos da linha tracejada.
a gente não tinha que pesquisar tanto. A gente partia já de um nível de incerteza não tão alto, médio, e aí eu conseguia já criar coisas, já investir tanto em esforço quanto em orçamento, quantias significativas, porque o caminho estava mais linear, né? É uma mudança ali, é um ajuste no canal, é uma mudança no processo, é uma mudança no modelo de relacionamento com o cliente, tranquilo. Agora, quando a gente vai invadir novos mercados ou mudar completamente o modelo de negócio nos mercados já atendidos, o processo parece isso aqui, ó. Quem já rodou sabe o caos que é você partir de hipóteses, validar a hipótese, volta, aprende, vai, volta, muda, ajusta, pivota. Não tem como a gente executar. A gente tem que mais aprender rápido. O nível de incerteza é muito alto. Então, o gasto com cada projeto não pode ser tão alto assim, porque a maior chance que eu tenho é de dar errado. Eu não posso gastar 5 milhões nesse projeto. Agora eu coloco 50 mil aqui, 30 mil ali, 70 mil ali para uma organização estabelecida. São quantias que não são representativas e me permite ter um portfólio de testes, né? Eu brinco que é a estratégia girino. Você tem os anfíbios têm vários girinos ali, vários morrem, mas alguns sobrevivem, né? É mais ou menos esse é o jogo das VCs e das organizações que estão conseguindo jogar bem essa exploração. E aí, também não vou entrar muito no detalhe aqui, é mais para referência para vocês. Quem quiser conhecer mais sobre esse movimento, que chama Lean Startup, que está entrando nas organizações, mirem nesses 3 autores aqui, eles são boas inspirações, né? O Alexander Osterwalder, muitos de vocês devem conhecer, ele criou o Business Model Canvas, né? No momento em que ele estava fazendo a tese de doutorado dele para criar o Business Model Canvas, isso já tem mais de 10 anos, ao mesmo tempo estava acontecendo um fenômeno muito interessante. Ele é europeu, né? Da Universidade de St. Gallen também, Suíça. Mas Steve Blank e Eric Ries, que estão muito ali em Stanford e Berkeley, eles estavam, o Steve Blank mais a nível metodológico, ferramental, o Eric Ries mais a nível conceitual, de modelo mental, falando sobre esse novo jeito de fazer inovação para novos negócios, né? Que tem que quebrar totalmente a lógica estabelecida anterior. E aí o Steve Blank, né, o coração dele está no que ele chama de desenvolvimento de clientes, né? Então, ele contrasta o product development. Antes de criar produto, que era o que sempre os P&Ds faziam, eu vou criar o cliente. Se fizer sentido e se parar em pé, aí sim eu faço investimentos para estabelecer de fato essa solução. Eu não vou criar a solução antes de testar o mercado, né? E aí o Eric Ries pega mais ou menos esse conceito, e todo mundo deve conhecer o livro azul, né? O Startup Enxuta, né? E aí ele aplica isso, só que de um jeito muito mais voltado para modelo mental de pensamento. Então, esse movimento é puxado pelo Business Model Canvas, então ter alguma coisa que me permita discutir modelo de negócio e todo mundo conhece, então eu posso falar o mesmo idioma. Desenvolver o cliente antes de desenvolver o produto, né, uma agilidade estratégica. E o método Lean Startup de aprendizado contínuo, né, isso tudo foi colocado dentro de um chapéu chamado Movimento Lean Startup, que começou há cerca de 10 a 12 anos atrás no Vale do Silício e tem invadido todos os cantos do mundo, já invadiu o Brasil já. Bacana. Óbvio que as startups navegam muito bem aqui, mas como eu falei, as organizações estão cada vez mais navegando. Inclusive o Eric Ries fez um segundo livro, né, que é sobre como aplicar o Lean Startup dentro de organizações já estabelecidas. Chama The Startup Way, né, é o livro vermelho, né, e aquele lá é grandes empresas. Agora para vocês o método, né, e a mentalidade. Quem tiver interesse. O Lean Startup, gente, é muito simples, é muito mais modelo mental aqui que eu falo, né? Então, eu tenho uma ideia de um novo negócio, eu vou construir alguma coisa muito simples, eu vou aplicar na prática, eu vou medir, eu coleto essas informações e eu pivoto a minha ideia, porque eu nunca vou acertar de primeira, eu fico rodando esse ciclo, é como se fosse um PDCA de negócio, tá? Desculpem quem for aprofundado aí em PDCA, não quero fazer analogia barata, mas é um ciclo também rotativo, que não tem fim, mas o grande ponto aqui é que é aplicado para negócio e eu transformo as minhas hipóteses sempre em fatos, ou seja, é uma abordagem baseada em evidência. Eu não fico construindo coisas utópicas aqui, eu construo coisa real, eu esfrego na cara ali do cliente e eu vejo qual que é a reação num modelo de atuação muito empreendedor, né? Num comportamento muito empreendedor. E isso permite com que as organizações que tinham ciclos muito longos de planejamento de novo negócio ou novo produto até, e acabava correndo muito risco, porque você vai construindo, e aí depois de 2 anos você lança, né?
O risco que você coloca aqui nas costas, ele é gigantesco, né? Se você erra aqui, é que depois o risco já foi tão grande que aí os executivos ficam forçando a mão, não aceitando o erro e tentando reviver o negócio de qualquer forma, porque o investimento já foi muito alto. Mas esse não é o modelo otimizado. O modelo otimizado de empresa que consegue fazer isso bem é o modelo de experimentação. Eu experimento, aí eu lanço e valido. Então, eu testo o problema, depois eu testo a solução, depois eu testo o mercado, depois eu testo o produto. O produto é diferente da solução. A solução é mais ali conceitual. Eu vou ver se de fato isso que eu estou pensando funciona antes de desenvolver o produto. Pô, funcionou, legal, eu levei uma tela, eu levei um MVP, né, um mínimo produto viável, eu levei um mock-up, eu simulei, né, deu certo, a pessoa gostou, perguntou quando que eu vou lançar e tudo mais. São sinais que tá bacana, continua, né? Agora, mostrou ali, não teve interesse nenhum, talvez a hora de você parar e olhar para outras coisas dentro do seu portfólio. Essa é a mentalidade de experimentação. Eu queria fechar aqui com 2 exemplos concretos do mundo real, corporativos, para vocês verem como organizações estão aplicando tudo que eu estou falando na prática, tá? Primeiro que eu vou mostrar para vocês é uma empresa, uma grande empresa, uma multinacional estrangeira, mas que tem uma grande atuação no Brasil, sofre de todos os problemas de rigidez no seu core business, né? Mas resolveu dar uma chance e criar um espaço para correr mais riscos, né? E aí, essa empresa ela atua no segmento agrícola, ela vende produtos ali agrícolas e ela tem representantes de campo. Esses representantes, né, são representantes técnicos, só que eles acabam fazendo uma venda comercial de confiança, né? Então, são 200 pessoas espalhadas no Brasil, a turma visita as fazendas, né, fala ali tudo sobre o produto, tira dúvidas técnicas e acaba que, com isso, eles conseguem fechar as grandes contas para as vendas, né? E aí, esses representantes, eles sempre acabam fazendo algo a mais do que simplesmente falar sobre o produto deles. Então, ele vai lá, o representante vai lá na fazenda, o produtor pega e fala: ô, fulano, além de falar aqui sobre o produto, você não conhece um cerqueiro aqui que minha cerca quebrou? Você não conhece um mecânico? Rapaz, meu trator aqui está complicado, né, e tudo mais. E esses caras, eles vão, né, ajudando, porque estão em contato ali com o local ali, né, da fazenda, eles vão recomendando, né, e surgiu uma ideia de negócio nessa empresa que é, poxa, a gente não rentabiliza em cima desse conhecimento, né, dos nossos representantes. Claro, para a imagem pessoal, para a confiança deles, isso serve, mas a gente não ganha dinheiro com isso. E se a gente criasse um marketplace em que o produtor pode colocar qual é a necessidade de serviço e a gente vai alimentando com prestadores de serviço a partir das bases da cabeça dos nossos 200 representantes. E depois isso aí é a pedalada inicial, depois isso aí vai crescendo e eu vou virar o Uber, né, o Tinder da prestação de serviço dentro do mundo de agricultura e pecuária. E eis que eles criaram essa ideia. A gente fez um primeiro projeto com eles para ajudá-los a testar com entrevistas, e aí entendemos que em um certo formato, pivotamos o modelo de negócio, mas em um certo formato poderia fazer sentido, e a gente foi para um teste 2, um teste que demorou 2 meses para ser executado, mas foi um teste concreto, né? Eles chamaram, aí isso aqui é aberto, tá? Vocês podem entrar aí, resolveagro.com.br, é o site dessa solução, e aí isso ficou funcional, né? Você entra ali no site, você clica lá, que é uma foto, mas no site, sou produtor, sou prestador de serviço, sempre com os botõezinhos aqui, os call to actions, né? Você vai descendo o site, parece que o negócio existe de verdade. Você vê lá os pilares da solução, buscar um serviço, como que funciona, depoimentos de pessoas que já fizeram, né? E a hora que você clica, que em algum momento, né, a pessoa vai lá e quer buscar um serviço, né? Vai lá e clica e cai no WhatsApp. Esse WhatsApp cai para o Alan aqui da equipe da Inventa, que recebe. E uma das teses do negócio, quando a gente modelou, é que tinha que ser um modelo mais escalável de relacionamento. Então, só vai funcionar se for com um chatbot. Só que a gente não queria fazer um chatbot, porque dá muito trabalho, tem que contratar serviço e tudo mais, mesmo que já tenham aí coisas muito prontas, mais fácil ainda é na mesma semana a gente começar a simular um chatbot. Então, a gente criou uma planilha em que a gente colocou um script que o Alan segue. Então, o Alan, sempre que alguém coloca lá, entra lá surgiu um novo deal, o Alan vai lá e copia e cola.
seja bem-vindo ao Resolve Agro. Para começar, qual é seu nome? Ele dá um Ctrl+C e Ctrl+V. Aí a pessoa fala o nome. O Alan vem lá, perfeito, senhor X ou senhora X. Qual é o seu... A pessoa não sabe que ela está falando com um humano, mas na verdade a gente está simulando um chatbot para ver se um modelo de relacionamento mais automatizado tem aderência com produtores, né, pecuaristas, que muitas vezes querem um contato um pouco mais quente ali. E aí tem um script gigantesco aqui que o Alan segue, e vejam só como que as coisas são incertas, né? A gente tinha desenhado no modelo de negócio, uma previsão de que, eventualmente, o ticket médio desses serviços ia girar por volta de R$ 1.500, R$ 2.000. Na primeira semana que a gente lançou esse marketplace e começou a divulgar em grupos de pecuaristas, a gente teve um deal de R$ 400 mil. Uma pessoa queria contratar, um produtor queria contratar, não um cerqueiro, um mecânico, ele queria contratar uma colheita, né, que é comum no agro, você contrata, não a máquina, você contrata a máquina e o operador e vai lá, colhe e vai embora, né? Ele queria contratar uma colheita lá para a área que ele tinha, né? E a gente foi atrás e conseguiu encontrar um prestador de serviço, então a gente foi pedalando essa ferramenta, e aí, né, não vou entrar nos aspectos confidenciais aqui, mas tem muitos dados, saiu até, a gente fez até intervenção ali no Globo Rural também, não estava tão caro, deu para testar também canais, né? A turma gastou um volume muito, muito pequeno, tá? Só para deixar claro aqui, em termos de investimentos em mídias e tudo mais, gastaram bem menos que R$ 100 mil, tá? Beirou R$ 50 mil, e fizeram um mega teste do negócio que permitiu eles tomarem decisões aí futuras, tá bom? Mas só dá certo para novos negócios? Não, a gente pode fazer isso também para processo, não precisa só empreender negócio. É claro que as empresas usam isso para novos negócios, mas só para também trazer luz aqui, a inovação de processos, teve um outro caso, né, que é uma empresa de gelatina, que eu também não vou entrar tanto no detalhe, que a gente foi lá e eles estavam com uma dificuldade, que era, quando você leva o couro, né, de um curtume para a fábrica, né, para a planta da empresa, você carrega muita água, né? E aí isso tem dois problemas, né? Você gasta diesel aí carregando água, né, nesses bags aqui, e isso vai degradando mais a matéria-prima. O processo, a taxa de rendimento do processo, ela começa a cair. E aí a gente pensou, poxa, mas será que não faz sentido a gente, sei lá, compactar essa matéria-prima antes de levar? E a gente tentou até fazer um teste pequeno, pegando um couro só, não dava, tinha que fazer no caminhão inteiro. A gente falou, o que a gente vai fazer, né? O que a turma fez? Óbvio, para um lote separado, né? Isso é empreender, gente. Empreender não é só criar negócio, empreender é ter soluções completamente novas, é comportamento, né? Eles contrataram tipo um desses caminhão de lixo, que fica rodando ali e pressionando as coisas, né? E encheram isso aí de couro lá no Curtume, fizeram uma parceria com o Curtume, alugaram um caminhão por R$ 200 a hora, pagaram ali cerca de R$ 1.000 por período ali que eles fizeram, e eles escorreram 50 litros de água ali, de uma quantidade de... E foram depois, né? Eles rodaram um pilotinho do processo ali apartado do processo original, para ver o quanto de rendimento ia aumentar você levar uma matéria-prima menos degradada. Se quiserem ver aqui o vídeo, ó. Não vão ficar com nojo, não, turma, de não comer gelatina depois. O que eu quero mostrar aqui? Esse projeto aqui eles testaram em 2 semanas. Então, pô, tem uma incerteza, será que tirar água faz sentido? Eu vou fazer conta aqui, fazendo Excel e tudo mais. Você só vai saber na realidade uma série de coisas se você testar. E o ponto é, teste rápido, né? Não é tudo que tem que testar, mas o que for possível de ser testado, tem que ser criativo, tem que ser empreendedor para correr atrás, fazer um teste, não deu certo, testa outro, né? Esse movimento de experimentação, ele é marcante no empreendedorismo corporativo. Para fechar, quais são as barreiras? Já que é tudo maravilhoso? Não, né? Você vai conversar com a turma que está trabalhando nesses projetos de inovação, né? E as respostas são essas, entraram até em tirinhas. Mas por que eu tenho que falar com o cliente? O que o cliente tem a ver com um produto que eventualmente eu quero que ele compre ou que ele use, né? Tem muita dessa mentalidade dentro das empresas. Ou quando a turma vai conversar com o cliente, né? Olha, você pode ser completamente honesto e falar o que você acha desse produto que eu virei várias noites fazendo, perdi fim de semana, fiquei afastado do meu filho e tudo mais, né? E que eu acho que é uma boa ideia, mas eu queria saber a tua opinião. Se eu coloco uma redoma já, né, para não receber o feedback negativo, e aí acaba correndo mais risco do que receber logo um feedback que tem que mudar, né?
Ou, por fim, né, olha, antes de testar com você as minhas hipóteses mais arriscadas, né, o que você acha da cor da embalagem, da fonte usada, né? Então, a turma foge das grandes questões, muitas vezes, nas interações com os clientes, né? Então, turma, eu queria fechar aqui, talvez eu até tenha passado alguns minutinhos aqui do meu tempinho. Aí, quem quiser me adicionar no LinkedIn, eu posto muito conteúdo lá sobre inovação também, entrar no site da Invent, me mandar uma mensagem. Mensagem final aqui para vocês, pessoal. Empreendedorismo corporativo, mais do que as ferramentas, ele é um comportamento. Eu não preciso fazer isso só com novos negócios, né? Eu posso testar, inclusive, novos processos, né? Olha que jeito inusitado que a turma de uma fábrica testou. Só que isso tem que permear o modelo mental da liderança, e isso já tem uma série de estruturas, já que empresas estabelecidas, elas já usam. Então, você não precisa reinventar a roda, né? Pode pegar ali, tem uma série de referências que vocês vão entender como você cria um espaço de testes e vocês vão ter que ensinar a organização de vocês estabelecida a caminhar por essa via de testes, né? Então, de novo, mas esses testes dão errado? Dão errado. É muito melhor que o teste dê errado do que depois, né, o lançamento final, né, com muito investimento dê errado, ou pior, que você não erre testando e outro player no mercado, de erro em erro, consiga mudar a sua cadeia de valor. Tá bom? Então, agradeço bastante. Não sei se a gente vai ter tempo de pergunta aqui, porque eu avancei um pouco, mas fico à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Eu também estendo aí os agradecimentos em nome do professor Dr. César Akira e o professor Dr. Luiz Guedes. Agradecimentos pelas suas inserções maravilhosas, aí, muito interessantes. Tem uma pergunta, sim, depois a gente vai partir para o intervalo, que vem do Renato, né? Deixa eu fazer aqui a leitura. Dada a sua experiência junto a grandes empresas, como as empresas medem o que é sucesso e o que é fracasso das iniciativas de exploration, considerando que todo fracasso deixa aprendizados que poderão ser usados em outras e novas iniciativas. Então, a ideia é de entender qual que é a relação de realmente falar isso aqui, eu estou jogando no lixo, ou isso aqui não deu certo, mas eu vou pivotar para determinado tipo de outra iniciativa. Qual a sua opinião, Muito bom. por favor? Ótima pergunta, porque as métricas, várias coisas têm que ser distintas nesse espaço do Explore. Uma das coisas que tem que ser distinta são as métricas. Se você aplicar as métricas convencionais dentro de um processo de exploration, claramente no primeiro gate que você tiver, né, ninguém vai passar de lá, todo mundo vai voltar a fazer o que fazia antes, né? E aqui eu não vou me estender, depois eu tenho até a matéria que eu posso compartilhar. Tem métricas distintas já que as organizações já usam para olhar isso daí. E aí é diferente se você está falando de portfólio ou se você está falando de projeto. Como eu mostrei, quando você tem alto risco, você não pode ter métrica somente para projetos. Mas eu analiso projeto a projeto. Tem que ter análise de portfólio. Tá? Porque, obviamente, no portfólio, muitas coisas vão falhar, mas se você esticar ali 2, 3 anos, né, e todas elas falharam, nenhuma coisa deu certo, aí tem alguma coisa de fato errada que a gente tem que ir melhorando. Então, primeiro aprendizado, métricas de portfólio, diferente de métricas de projeto. No projeto, que eu acho que era mais a pergunta aqui, a gente não pode colocar métricas ruins, sobretudo para o time, né? Às vezes a métrica, o KPI, ele tem que ser o aprendizado e não a performance. Você tem que medir o quanto que você está aprendendo ao longo do tempo. Se você passou um mês, você não aprendeu muito, tá errado, né? Você está fazendo a coisa errada, você não vai vender. Por isso que a gente divide lá, uma parte é validação, aprendizado, a outra parte é execução. Métricas de performance financeira e tudo mais é na execução. Métricas de performance de aprendizado é na parte de validação. O Steve Blank, que é o guru, ele brinca que no começo, lançou uma ideia de um novo negócio, existe uma métrica que importa, o número de entrevistas que você fez com o seu potencial cliente. Se você, ele brinca, né, ele exagera, se você não fez ainda uma quantidade que beira 100 conversas com o seu potencial cliente, você não está entendendo muito bem quais são as dores, as necessidades e as oportunidades que ele tem. Fizer 2,
mas eu conversei com dois potenciais clientes. 2 não é nada, gente. Vamos marcar entrevista, conversar tete a tete. Hora que saturar, pô, mas não está saindo mais coelho desse buraco aqui. Eu converso, não sai mais nada. Chegou o momento de você fazer um MVP, levar algum instrumento, um rabisco, né, alguma coisa. E aí você pode ter métricas em cima do MVP. O tanto, por exemplo, aqui no MVP, a gente media o tanto de cliques, né? Quantas pessoas entraram na página versus clicaram em contrate o serviço, né? Quanto tempo cada um ficou olhando. Aí você pode ter métricas mais elaboradas, porque você tem o MVP. Mas mesmo antes do MVP, a métrica que eu recomendo é número de interações tete a tete com o teu potencial cliente, né? E isso se for para escolher um número, esse é o principal. Excelente, excelente, Vinícius, muito obrigado. Os temas de exploitation e exploration são muito caros a todos nós que tivemos, do professor Akira, grandes ensinamentos sobre o assunto. Você trouxe mais outras visões interessantíssimas e também, particularmente, alguma coisa de causation e effectuation, né? Quando você mostrou ali as 2 estradas, eu acredito que a estrada do causation é aquela primeira, mais assim, clara, e a effectuation é aquela mais... né? E você falou muito bem que o effectuation está penetrando, está adentrando muito mais nas grandes organizações, que a gente imaginava que seria uma coisa mais relacionada às empresas de inovação em si, né? Então, acho que foi excelente. Tem aqui vários agradecimentos da Daniele, da Elisete, do Marcelo, o próprio professor Akira aqui, que está dizendo que foram excelentes conceitos e exemplos, e que vamos manter contato todos nós com você no LinkedIn. Vinícius, mais uma vez, parabéns pelo Inventa, parabéns pelos 10 anos de sucesso do Inventa aí, e muitíssimo obrigado pela sua participação, muito interessante e muito valiosa para todos nós. Okay? Maravilha, muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Quem quiser manter contato, fique à vontade de me adicionar no LinkedIn, a gente vai batendo papo. Obrigado. Pessoal, valeu.